os hormônios. Nós vamos aqui falar dos hormônios vegetais e falar também das características que eles vão apresentar. Quando nós estamos falando dos hormônios, o principal deles, que vocês já estudaram, já viram aí das videoaulas, as auxinas, que são uma das principais que nós vamos falar. O que ela tem de importante? O que ela tem de tão necessário, né, nesse caso? Seria porque ela vai estar estimulando o crescimento dos vegetais, ou alongar as células vegetais. Nesse caso aqui, ela também vai estar atuando quanto ao fototropismo, ou seja, os vegetais aqui vão estar precisando especificamente, ó, João Vitor está chegando, favorecer aqui a estímulo da luz. Então, eles vão responder aos estímulos da luz. Aqui também ele favorece o estímulo da gravidade e, nesse caso, também trabalha o desenvolvimento apical e o desenvolvimento dos frutos. Então, quando a gente fala das auxinas, essas são as principais funções que esse hormônio vai apresentar. Quando a gente menciona, então, olha só, estimula o alongamento das células, auxilia ou atua no fototropismo e no geotropismo. Então, tanto a luz quanto a gravidade são dois fatores que esse hormônio aí vai estar estimulando o funcionamento. Trabalha no desenvolvimento apical, ou seja, no crescimento aí, na dominância desse crescimento do ápice do vegetal, e também favorece no desenvolvimento dos frutos. Isso aqui é a principal função que ele vai apresentar. Onde esse hormônio vai trabalhar propriamente dito? Meristema do caule, nos apêndices foliculares, ou seja, nas primeiras folhas que apresentam, nas folhas jovens, frutos e sementes. Então, ou seja, ele só não está trabalhando aqui na raiz, especificamente, não é isso? Só não está trabalhando aqui na raiz especificamente. Quando nós mencionamos, então, desse meristema aqui, desse hormônio aqui, ele trabalha meristema. Lembra lá do meristema primário, secundário, que o meristema, ele é como se fosse as células tronco, nossa, então que ele vai diferenciar-se em outras células, ok? Então, nesse caso, só a raiz que ele não vai estar especificamente desenvolvendo. A função aqui, as células do floema, ele vai auxiliar, então, no transporte das células do floema. Amores, aqui nós temos também a giberilina, outro hormônio necessário. Auxilia, olha aqui que é a principal importância dele. Promove a germinação da semente. Então, se não acontecer o desenvolvimento da giberilina, o que vai acontecer? Não tem a germinação, não tem a perpetuação das espécies vegetais, porque é ela que vai estimular o início da germinação aqui da semente. Então, sem esse hormônio aqui, a sementezinha não consegue favorecer o desenvolvimento dela. Então, quando a gente fala desses hormônios, os principais hormônios aí que nós temos são esses aqui, e o que favorece especificamente é o desenvolvimento que ele vai fazer. Todas as vezes, presta atenção, segundo ano, todas as vezes que nós estamos mencionando quanto aos hormônios, eles vão favorecer, então, ok, giberilina, auxilia na germinação da semente. É o principal fator que ele vai estar fazendo, ok? Aqui, ele vai estimular o alongamento, ou seja, o crescimento das folhas e do caule, auxilia na floração e desenvolvimento do fruto. Ok? Então, esses aqui são os principais fatores que ele vai estar apresentando. Onde ocorre a produção disso aqui? No meristemas, tanto primário quanto secundário, frutos e nas sementes. Então, é o local onde ocorre a produção deste hormônio. Nesse caso aqui, o transporte, ele vai ser transportado através do xilema, ok? Aqui, nós temos a acetonina, principal função, ou seja, qual é a razão desse hormônio existir nos vegetais? Vai estimular a divisão celular para o desenvolvimento das gemas apicais, ok? Especificamente, e as gemas laterais. Nesse caso aqui, ocorre a diferenciação específica das células nos tecidos,
que é onde vai acontecendo o envelhecimento dos órgãos, a formação específica dessas estruturas, tudo bem? Ok, segundo ano. Local onde ela vai ser produzida? Não sabe-se ao certo, mas acha-se que é nas estruturas, nas extremidades, perdão, das raízes, o primeiro local específico aqui. Não sabe, mas acha que é transportado pelo xilema. Como ele vai ser produzido aqui? Acha-se que a produção dele acontece nas extremidades das raízes, denomina-se então, ou acredita-se que vai acontecer então o transporte dele pelo xilema. Ok, amores da minha vida? Qualquer dúvida, pode levantar a mãozinha aí, tá? Aqui, o ácido abscíssico. Nesse caso aqui, pessoas, eu falo que esse hormônio aqui, ele é extremamente interessante. Por quê? Nesse caso, ele promove a dormência das sementes. Tem períodos onde ocorre a diminuição da quantidade de chuvas. Não é um período favorável para o desenvolvimento vegetal. Então, esse ácido aqui, ele vai aqui, ó, e promove a dormência da gema da semente. Essa dormência vai prolongar-se enquanto esse período for desfavorável ao desenvolvimento dessa semente. Aí, em determinados períodos, voltou as chuvas, apresentou uma temperatura mais favorável, essa dormência aqui acaba-se e a semente volta a germinar e acontece então o desenvolvimento de novo vegetal. Ele também, aqui olha bonitinhos, com relação ao envelhecimento das folhas, flores e frutos. Provoca o fechamento do estômago. Lembra que nós falamos esses dias que os estômatos, eles favorecem as trocas, absorção de eliminação de água, absorção de gás carbônico, eliminação de gás oxigênio. Então, o que acontece? Este hormônio aqui controla o fechamento específico dos estômatos presentes nas folhas. Local de produção: folhas, na coifa e no caule. Ou o que é a coifa? Fala para mim, por favor. Cadê? Quem lembra o que é a coifa? Gustavo, o que é a coifa? A raiz. Hã? Se localiza na raiz. Se localiza na raiz. Mas o que é a coifa, Ana? Sei mesmo. Ana. É aquele que se localiza na raiz, mas tem como função principal não deixar a raiz entrar em contato muito forte com o solo para não se quebrar? Sim, mas coisa do tipo. É uma coisa do tipo. João Vitor, você que estava tão sumido, o que é a coifa? Professora, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? O que Tudo é a bem coifa? também, graças a Deus. Tava bem sumido. O que é a coifa, João Vitor? É o negócio lá que ajuda a subir na planta, que dá assistência. A gente fica perto do caule ali no meio. Tá na raiz, criatura. É a ponta da raiz. Tá na ponta da raiz, criatura abençoada. Nesse caso aí, a coifa, gente, é a pontinha da raiz que vai favorecer aí, vai ser revestida por meio do sistema primário e que vai favorecer, então, a perfuração do solo, deixando essa estrutura mais rígida e evitando os danos à raiz, favorecendo, então, o crescimento da raiz, especificamente, ok, bonitos? Neste caso aqui, através dos vasos condutores de seiva, tanto o floema quanto o xilema, ele vai ser transportado, ok? Por quê? O local de produção dele é nas folhas, na raiz e no caule. Ao longo de todo o vegetal ocorre a produção desse hormônio. Esse daqui é o mais bonitinho, o etileno, porque ele vai induzir o amadurecimento do fruto. Nesse caso aqui, bonitos, ele vai favorecer que aconteça o amadurecimento do fruto. Amores, se você coloca uma frutinha que já está bem madurinha junto com outra que está bem verdinha, eles vão liberar esses hormônios para favorecer essa estrutura. Aí o povo fala assim, nossa, a maçã podre no meio do cesto lá vai fazer tudo apodrecer. Por quê? Essas substâncias aqui vão sendo passadas de estrutura para estrutura. Neste caso, amores da mãe de vocês, a principal função do etileno é auxiliar no amadurecimento do fruto, ok? Onde ele vai ser produzido?
na planta no geral, tá bom? E o transporte dele é a difusão. O que é difusão? Segundo ano, ia falar terceiro. Ó. O que é difusão? Segundo ano, vai pensando aí através dos espaços entre as células. Então, não é um vaso condutor de seiva especificamente. Ele vai sendo transportado através das lacunas ou dos pequenos espaços entre uma célula e outra. Quem lembrar o que é difusão, levanta a mãozinha aí para mim, por favor. Aqui, amores, um mecanismo bonitinho que tem, que vocês já viram a sua mãe fazer, que é fazer a mudazinha de uma plantinha. Nesse caso aqui, é uma reprodução assexuada. O que está acontecendo? As folhas da violeta aqui, ó, mergulhadas em uma água, né, solução quase que fisiológica, a água apresenta, então, o quê? A liberação do hormônio, do primeiro hormôniozinho que nós vimos aqui, ó. Cadê ele? Aqui, desse primeiro hormônio. O que vai fazer? Alongamento das células. Olha aqui, bonitos. Ele vai começar o desenvolvimento, a germinação. Vai começar, a germinação não, perdão, a formação das raízes. O que vai acontecer? Formar um novo indivíduo. É como se fosse uma germinação da sementezinha, tá? Mas aqui é a folhazinha que está formando raiz. Quando nós falamos, quando nós estamos falando aqui dessa estrutura aqui, nós precisamos levar em consideração efeitos diferentes, concentrações das auxinas sobre o crescimento da raiz. Amores, olha só, a concentração delas em mol por litro e aqui o alongamento desta raiz, ou do caule. O que vai acontecer? Vai aumentando a concentração. Começamos o estímulo bonitinho, aí de repente desanda. Presta atenção. O nosso hormônio de crescimento, se ele é liberado em pequena concentração, o indivíduo cresce pouco, ok? Se ele é liberado em grande concentração, o indivíduo cresce demais. Aqui no vegetal, se ele é liberado em pequena concentração, atrapalha o funcionamento, o desenvolvimento do vegetal. Se ele é liberado em grande concentração, atrapalha o desenvolvimento do vegetal. Então, olha só, para que aconteça o crescimento vegetativo aqui, é necessário uma concentração adequada para cada vegetal. Então, cuidado com isso aí. Quando a gente fala aqui, então, nesse caso, para a formação e o desenvolvimento mais rápido do vegetal, então, é aumentar a dosagem de hormônio de crescimento, que são as auxinas. Nesse caso aqui, não. Nem para a raiz e nem para o caule. É inversamente proporcional. Se você aumenta demais a concentração dele, o crescimento diminui. O que vai acontecer aqui, amores? Quanto ao fototropismo e o hormônio. O que vai acontecer, amores? Aqui tem um desenhozinho lindo. As auxinas aqui, o que vai acontecer nela aqui, bonitinho? Tem a luz aqui. O caulezinho está crescendo bonitinho, reto. E aí, do lado de cá, tem a luminosidade. O que vai acontecer? Ocorre o alongamento do caule em direção à luz. Mas olha só, aqui ó, o hormônio estava distribuído ao longo de todo o vegetalzinho bonitinho, não é isso? Aqui, para onde vai a concentração maior desse hormônio? Para o lado oposto que está acontecendo a intensidade de luz. Nesse caso, então, ele tem uma curvazinha. Já observaram as nossas árvores do cerrado? O que tem de específico aqui, pessoas bonitas? O que tem de interessante? Ione, fala para mim a característica que tem a vegetação do cerrado. Os galhos são tortos? Hã? São galhos secos e tortos? Mas por que secos nem especificamente? Mas por que tortos? Por que torto? Laura, ajuda Ione. Eles seguem a luz do sol? Justamente por causa dessa caracterização que nós estamos falando aqui. Não tem uma grande intensidade de luz? Não tem uma grande intensidade de luz? Muito bem, Ione e Laura. Não tem uma grande intensidade de luz? À medida que essa intensidade aqui aumenta, o que vai acontecer? O caule vai entortar. Mas se a posição da luminosidade altera, ele vai torcer para cá. Por quê? Os hormônios vão fazer com que aconteça o alongamento celular nesse ponto aqui que está
contrário à luz. Entenderam, amores da mãe de vocês? Alguma dúvida? Não, gente? Alô? Ô, Rubio, Fala, amor. naquela videoaula que você me mandou, ele Ah. falou também que elas são fotofóbicas. Uhum. Que, ou seja, elas não têm contato com a luz. É por isso? Isso. A luz está de cá, ela está de cá. Tá vendo que houve uma alteração específica? Então, se a luz passar para o lado, aqui onde está escrito alongamento celular, o hormônio passa para o lado de cá. Por isso que ocorre a curvatura ao longo do caule. Ok? Ok. Que gracinha, gente. Aqui, nós já temos a gravidade, nesse caso aqui, que é o principal fator. O que vai acontecer? Você iria viajar, né? Nossa, não vai mais, que horror. Quando vocês viajaram em julho do ano passado, que vocês foram para Miami, para a China, para Senador Canedo. Senador Canedo, Paris, Espanha, lá Espanha, tudo. E o que acontece? Aí você deixou seu animalzinho lá, que você voltaria em 3 dias, você deixou alimento para ele e tal, e ele passou perto do vasinho de planta da sua mãe e derrubou. Aí você, ao invés de ficar só 3 dias, você resolveu ficar o mês inteiro, estava cansativo na sua casa. O que acontece? Quando você volta para sua casa, ao invés do caule continuar crescendo bonitinho na posição que ele deveria aqui, ele vai fazer uma curvatura. Por que motivo? Ele cresce, nesse caso aqui, contra a gravidade. Ok? Entenderam, amores da mãe de vocês? Alguma dificuldade nesse ponto? Não, gente. Não. João, tudo bem? Deixa eu tá montado. Não, Professora, Oi, amor. Entendi agora. Entendeu, coração? Gracinha. Então, nesse caso aí, ele sempre vai acontecer o crescimento contra a gravidade. Por isso que ele vai entortar bonitinho para favorecer o crescimento deles. Ok? Quando nós mencionamos isso aí, isso aqui é um exemplozinho basiquinho. Mas pode acontecer isso na natureza normalmente? Acontece. Ocorre uma chuva muito acentuada lá e a árvorezinha cai, mas a raiz dela ainda continua fixa ao solo. O galho, o caule dela entortou. Ela vai continuar o crescimento bonitinho. Vai ficar tortinha, não é bonitinho não, né? Vai ficar tortinha, mas tudo bem. Ok, amores? Aqui, porque na casa de vocês tem uma grande concentração de árvores? Você tem jardim? Eu não tenho jardim em casa, não. Vocês têm jardim na casa de vocês? Cuidam da jardinagem? Por que seu pai vai lá e poda a plantinha, tadinha dela? Tem aquela árvorezinha que fica toda bonitinha, toda a folhinha bem verdinha. Você vai lá e poda ela aqui. O que vai acontecer, amores? Aqui, olha só. As alcinas aqui e a dominância apical para o crescimento do vegetal em altura. E depois tem as gemas laterais, ok? Então, nesse caso aqui, olha só. Acontece aqui a plantazinha não tratada, aí tem as gemas laterais, estão dormente. Chega um ponto, o vegetal vai crescendo. Chega um ponto que ele entra praticamente em dormência, não tem um desenvolvimento tão acentuado. Aí, a pessoa de boa fé vai lá e faz a poda. Retira partes disso aqui, ó, eliminando essa gema apical. O que vai acontecer? Ela vai começar a crescer. Então, o que acontece? Ela estimula o crescimento vegetativo. Então, a poda, ela vai acelerar esse processozinho, tá bom? Auxiliando aí no desenvolvimento. Aí, amores, a mãe de vocês, quando nós estamos falando aqui do crescimento apical, nós sabemos que existe também o crescimento lateral, que são as gemas laterais. Nesse caso aí, nós falamos na aula passada, eu acho que foi a Ana que perguntou sobre o anel de Malpique, lembra disso? O que acontece? Nos vegetais, nós formos cortar essas gemas aqui, a casca dela para estimular o crescimento, o que aconteceria? Ele ia morrer. Então, estimula-se aqui as gemas apicais e, em contrapartida,
O restante do vegetal vai acontecendo a deposição das células e acontece, então, o engrossamento ou aumenta a espessura do caule, ok? Aqui, a perda das folhas. Outono em Nova York. Olha só, amores. Aqui, no nosso caso, acontece isso aqui no Cerrado? Cadê os participantes do segundo ano? Cadê a Kemi? A Kemi. Bom dia, a Kemi. A Kemi, acontece isso no Cerrado? A Kemi tá fora do ar. Acontece o quê? A Kemi, volta para a aula. Olha só, tá vendo a imagem aí? As plantinhas perderam as folhas. Tadinho. Acontece isso no Cerrado? Acontece, a Kemi, quando? Sempre. Ah, sempre. Não, mulher. A sua explicação foi início, foi boa, mas depois parou. No outono, sei lá. No Cerrado nosso, quando chega agosto, setembro, já viu que tem algumas plantas, algumas árvores que perdem as folhas? Que aí, quando começar a primavera, vai acontecer a formação de novas folhas e das flores. Então, também acontece isso aqui no nosso Cerrado, tá bom? Ixi, amor, tá quase acabando a nossa aula. Tá faltando 8 minutos já. Ok? Entenderam? Então, isso também acontece no nosso Cerrado. Claro e evidente que não são todas as nossas plantas, todas as nossas árvores que apresentam isso aí. Existem aqui, então, as plantas que são de florestas temperadas que acontece essa caracterização. Fica lindo, aqueles filmes lindos em Nova York. Ok? Opa! Formação de frutos. Eu tô indo muito rápido, gente? Não, né? Não. Não, porque se falar que sim, eu falo que vou diminuir a velocidade. As sementes aqui em desenvolvimento de diversas plantas vão liberar este hormônio aqui, que vão atuar onde? Na parede do ovário. Por que na parede do ovário? Do ovário. Para a formação, o desenvolvimento e formação do fruto. Se não acontece a liberação das auxinas, vai formar o fruto? Não, porque a parede do ovário aqui, ó, não vai apresentar o desenvolvimento, ok? Ok, amores da mãe de vocês? Ok. Que sono. Vinícius do céu, mas que sono. Aqui a citocina, ela vai atuar no crescimento da folha, do caule e das pontas das raízes da semente da germinação. Ou seja, ela vai estimular todas as estruturas do vegetal, desde o caule até especificamente a germinação. Então, olha só, caule, folhas, ponta da raiz, da semente durante a germinação. Então, vai estimular a divisão celular. Nesse caso, favorece, então, o crescimento específico disso aí. Esse hormônio aqui, ele vai inibir o crescimento vegetal no inverno. Por que motivo no inverno? Porque as condições não são favoráveis para o desenvolvimento. Altera a temperatura. Aí o vegetal pode apresentar o que a gente fala de seca fisiológica. Por quê? Tem disponibilidade de água, tem disponibilidade de alimento, mas o vegetal, devido ao tempo, ao clima daquela região, ele não consegue absorver esses minerais, não consegue absorver essas substâncias e, com isso, ele não realiza fotossíntese. Então, nesse caso aqui, ele vai servir para atuar na defesa do vegetal. Por quê? Durante o inverno rigoroso, ele provoca, então, a seca fisiológica. Ele vai impedir que o vegetal tenha danos mais sérios. Ok? Tudo bem? Entenderam essa parte aí? Sim. Sim. E aqui o etileno, que ele é um hormônio gasoso que vai favorecer o amadurecimento do vegetal, do frutinho. Você compra lá o abacate meio verde e aí ele vai amadurecendo um pouco. Por quê? Porque o etileno vai estar sendo liberado especificamente. E favorece também na absorção foliar. Amores, deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida, amores? Tem dúvida? Deixa eu ativar o som do povo aqui. Pessoas, alguma dúvida? Não?
Não tem dúvida? Sim. Não, professora, deu para entender, deu para entender. Deu para entender? Ok. Então, prestem atenção, chuchuzinho.